advogado ele está ali representando sempre alguém. O advogado não vai ali, às vezes pode até em causa própria estar presente, mas é uma exceção. Em regra, o advogado está ali representando um cidadão, uma cidadã, está ali trabalhando, ele não está ali passeando, né? E quando ele tenta fazer o seu serviço e uma autoridade impedindo ele de fazer algo, as suas prerrogativas, e é isso que a gente combate, estão sendo aviltadas, né? Impede de ver. Eu quero ver um inquérito, eu quero ver um processo, seja ele judicial, administrativo. Não posso. É isso que não pode acontecer. Hora da Verdade, podcast ao vivo, às quartas e sextas-feiras, aqui no portal RMS News, por meio da nossa TV Stream, na primeira página do portal, distribuídos no YouTube, Facebook, Instagram, TikTok e Spotify. A Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania da Câmara dos Deputados aprovou projeto de lei com medidas para a proteção de advogados que sofrem ameaça, coação ou violência no exercício da profissão. A proposta altera o Estatuto da Advocacia. Desta forma, o advogado que sofrer violência no exercício da profissão poderá requerer ao juiz ou à polícia, entre outras, as seguintes medidas protetivas: proibição de contato por qualquer meio do agressor com o advogado e seus familiares, restrição ou proibição de acesso do agressor às proximidades do escritório de advocacia ou da residência do advogado e de prestação de serviços de assistência psicológica e jurídica ao advogado. Hora da Verdade. Dr. Gustavo Campanati, advogado, coordenador regional de prerrogativas da OAB São Paulo. Obrigado por atender o portal RMS News, a Hora da Verdade, doutor. Prazer estar aqui com vocês. A satisfação é nossa tê-lo conosco aqui no portal RMS News. Doutor, qual a análise que o senhor faz da aprovação desta lei na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados e qual a realidade hoje enfrentada pelos operadores de direito, pelos advogados brasileiros no exercício da função? Bom, vamos torcer que esse projeto de lei se torne uma lei realmente, porque as prerrogativas não são privilégios do advogado. O que nós temos que entender é que as prerrogativas dos advogados no exercício da sua profissão são garantias de todo cidadão. O advogado ele apenas representa o cidadão, né? O advogado ele é um instrumento do cidadão no cumprimento dos seus direitos, das suas garantias. Então, por isso, como um advogado ele é tolhido, ele é aviltado por uma autoridade no exercício das suas funções, né? Ele na verdade, está retirando a proteção da sociedade perante ao Estado. Então, eu vejo com muito bons olhos essas políticas públicas que protegem o advogado. Repetindo, isso não é o advogado ele não tem, na verdade, um privilégio. Isso é um direito essencial para que funcione o nosso sistema. Então, quando o advogado ele não se permite advogado o acesso a um processo, o acesso a um inquérito, às vezes, no distrito policial, ele não está exercendo ali, ele não está ali, ele está ali a trabalho. Ele tem que ter esse acesso para que ele possa exercer uma boa defesa, ele possa exercer o pleno direito de defesa do cidadão. Doutor, Esse cenário em que muitas vezes o advogado encontra maior dificuldade para desenvolver a sua função, ele se dá dentro do contexto do sistema judiciário ou também enfrenta problemas em delegacias, em outras áreas? Em todas as áreas, infelizmente, ainda é uma realidade. E é isso que nós tentamos combater. Então, é no judiciário, é no sistema policial, no INSS, por exemplo, mas em todos os órgãos públicos, né, nas autarquias. O advogado ele está ali representando sempre alguém. O advogado não vai ali, às vezes pode até em causa própria estar presente, mas é uma exceção. Em regra, o advogado está ali representando um cidadão, uma cidadã, está ali trabalhando, ele não está ali passeando, né? E quando ele tenta fazer o seu serviço e uma autoridade
impedindo ele de fazer algo, as suas prerrogativas, e é isso que a gente combate, estão sendo aviltadas, né? Impede de ver. Eu quero ver um inquérito, eu quero ver um processo, seja ele judicial ou administrativo. Não posso. É isso que não pode acontecer. O advogado que tem esse direito, é um direito constitucional, é um direito legal. É isso que eu não posso deixar acontecer. E é isso que a gente está combatendo. E essas leis, que nós estamos tendo uma evolução legislativa para garantir que o advogado tenha condições, né? O abuso de poder é uma evolução legal a respeito disso. Nós estamos tendo muito bem-vinda essas alterações da lei que nos permitem assegurar os nossos direitos, nossas prerrogativas. Interessante que na sua fala, já na inicial, para gente que muitas vezes tinha aí o entendimento que esses conflitos aconteciam apenas na esfera do contexto da justiça, dentro do fórum e tudo mais, doutor, amplia, o leque é aberto, pode ser em qualquer lugar, né, doutor? No exercício do desenvolvimento da função, no INSS, né, nós temos advogados especialistas nesta área, né? E na Justiça Federal, também nas delegacias. Então é muito importante realmente, porque o advogado é o nosso, num linguajar popular, é o nosso representante. Quando você incumbe o advogado de desenvolver a atividade para você, você confia que ele vá trabalhar, desenvolver, ele não pode ter esse impedimento. Nós, aliás, eu já tive a oportunidade de acompanhar em Sorocaba, tempos atrás, há algum tempo, já quase 10 anos, uma dificuldade que os advogados encontravam num determinado período, que tinham que passar por revista no fórum de Sorocaba. E a comissão, naquela época, entrou de linha de frente e foi uma batalha dura. Então, trazendo para o contexto da nossa cidade, onde o doutor tem aliás, o doutor tem uma atuação no estado de São Paulo, né? Uma visão de Brasil, uma atuação no estado de São Paulo, mas qual é a realidade hoje em Sorocaba, doutor? Nós atuamos aqui numa região, aqui é a 14ª região do estado de São Paulo. Nós temos aqui várias subseções aqui de Sorocaba, sul, sudeste do estado de São Paulo. Então nós conhecemos a realidade que passamos aqui, hoje muito melhor do que já foi no passado. Eu me lembro desse fato que você cita, né? Quando foi instalado aqui começou os alimentais, que o advogado tem que passar por revista, aviltante. O advogado não é melhor do que ninguém, advogado, não somos melhor do que ninguém, né? Nós só queremos ter os mesmos direitos e garantias que os outros autoridades têm também, né? Então, a época, eu me lembro exatamente, foi um contexto histórico muito importante, muito bem lembrado por você. Foi uma batalha da OAB, vencida pela OAB, que tem que ser lembrada e tem que ser se manter esse espírito que a OAB, infelizmente, vem perdendo ultimamente, mas a gente vai voltar a fazer isso. Hoje em dia, você também citou, o advogado também participa dos presídios, temos problemas sérios na frequência do advogado ao presídio, que ele tem que se instalar presente, garantindo os direitos dos seus assistidos, e a OAB tem que participar muito bem disso. O fato é que hoje nós estamos ainda assim com muitos problemas, mas evoluindo, né? O setor de prerrogativas da OAB vem atuando fortemente nisso, e quando o advogado ele é tolhido de suas prerrogativas, ele tem instrumentos, né, como os agravos públicos, para que mostre à sociedade aquelas autoridades que proibiram os advogados de praticarem seus atos. Mas ainda temos muitos problemas e muito a ser combatido, né? Temos sim, ainda, infelizmente, autoridades que não entendem e só não cumprem a lei. A gente só pede isso, só pede que a lei seja cumprida. Nós podemos sim exercer a nossa profissão de uma forma tranquila e em harmonia, claro, com todos os sistemas. Doutor Gustavo Campanati, diante desse cenário, é lógico que poderemos ter outras oportunidades para conversar mais, né, sobre o tema, mas qual é a orientação que o senhor passa como coordenador regional de prerrogativas da OAB São Paulo? Lembrando que é importante que essa entrevista, hoje distribuída através do nosso portal, tem abrangência nacional, né? Mas focando
para a nossa realidade, Sorocaba, o estado de São Paulo. A gente sabe que, mesmo sendo advogado, quando o advogado se depara com uma situação como esta, de constrangimento no exercício da sua função, ele também muitas vezes se sente impactado e sem saber o que fazer. Aí que entra a coordenadoria regional. E eu te pergunto, qual orientação que você passa para o advogado que enfrenta problemas no dia a dia, ou que possa vir enfrentar, como procurar, a quem recorrer? Bom, primeira coisa, eu sempre digo isso, o advogado tem que saber o que é prerrogativa, quais são os seus direitos, quais são os limites, o que ele pode fazer, o que ele não pode. Então, o advogado tem que estar ciente do que ele pode e não pode fazer, até onde ele pode ir, até onde ele não pode ir. Então, o advogado que sabe o que são os seus direitos é um advogado que já sabe praticar muito bem a advocacia. Uma vez que os seus direitos foram tolhidos, ele deve começar a procurar a comissão de prerrogativas da sua subseção. Toda subseção deve ter instalado uma comissão de prerrogativas e essa comissão de prerrogativas tem que ser atuante. Ela vai em defesa do advogado, da advogada, no exato momento que a prerrogativa foi tolhida. Depois, nós temos uma série de sistemas, nós temos um sistema totalmente articulado de comissão de prerrogativa, coordenadoria de prerrogativa e o tribunal, o Conselho de Prerrogativas, que faz que esse sistema funcione em vários ambientes, seja de desagravo, seja de assistência do advogado em processos, às vezes contra autoridades que cometeram esse tolimento de prerrogativa do advogado, e daí nós agimos enquanto classe, porque toda vez que um advogado, uma advogada tem a sua prerrogativa, não é o dele ou dela que é tolhida, é de toda a categoria que nós temos atingido. Correto. Doutor, foi um prazer imenso ter com a gente aqui no portal RMS News. Doutor Gustavo Campanati, advogado, coordenador regional de prerrogativas da OAB. Colocamos o portal sempre à disposição. Muito obrigado, doutor. Obrigado a vocês, eu fico à disposição também, é um prazer estar aqui, uma honra poder falar de prerrogativas para os nossos colegas e também fico à disposição de todos os colegas na OAB da 24ª subseção, da 14ª Coordenação Regional de Prerrogativas. Prazer imenso ter com a gente, doutor Gustavo Campanati, que abordou com a gente essa questão das prerrogativas, com um assunto, um tema atual, onde a Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania da Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei com medidas para a proteção de advogados que sofrem ameaça, coação ou violência no exercício da função. Hora da Verdade, portal RMS News, podcast às quartas e sextas-feiras para você conectado na internet.